Meus amigos, pedimos ao Cristo que nos ampare a todos para que possamos estudar tranquilamente os temas espíritas, tão esclarecedores, confortadores, que trazem ao nosso coração uma alegria sadia em convivermos com esses diletíssimos mentores espirituais que nos confortam a todos, e a eles somos imensamente gratos. Esses irmãos nossos mais velhos que nos visitam sempre trazendo o seu conforto para o nosso espírito. É grande o acervo de provas da sobrevivência da alma. Essa é da mediunidade uma oferta à nossa humanidade. Antes de mais nada, todo bem vem de Deus. E essa dádiva da mediunidade à nossa humanidade, fazendo luz sobre a imortalidade da alma, é a misericórdia divina em ação. E nada mais confortador do que sabermos da nossa imortalidade. Somos imortais, somos eternos, somos indestrutíveis. Perecível é só esse amontoado de células físicas que aderem ao nosso corpo espiritual por um período aí de 60, 80, 90 anos. Depois nós nos desgarramos desse material e voltamos à nossa realidade de espírito, mas levando os lucros da nossa encarnação na Terra, que é a maior bênção que um espírito pode pretender, é reencarnar na Terra, mesmo para uma vida de grandes lutas. Não é o Fausto, que vem a ser a benécia da Terra, são os ensinamentos, são as experiências que nós conquistamos através de um trabalho honesto, justo, prazeroso, para que possamos melhorar o nosso padrão vibratório para as promoções espirituais que todos nós pretendemos. A principal missão da doutrina espírita no mundo é a evangelização profunda da criatura humana, das almas encarnadas na Terra. E a doutrina faz isso muito bem feito, desvendando ao homem a sua face espiritual, amparando para que ele convença-se, demonstrando ao homem a sua imortalidade, a sobrevivência da alma, levando a estudar com afinco as verdades espirituais. A morte, meus amigos, é apenas uma transformação, não mais que isso. Assim como durante uma vida, do berço ao túmulo, são muitas as transformações que o nosso espírito passa na Terra. São aquelas mudanças de estado que às vezes são até repentinas. De repente, o irmão ganha na Mega Sena 40, 50 milhões e muda muito, né? Acontece que essas transformações, elas não anulam a nossa individualidade. Nós continuamos a ser nós mesmos em cada uma dessas transformações. E assim se dá com a última transformação, que é a morte. Eu estou usando a expressão morte, que é apenas a expressão corriqueira mais conhecida,
Mas é um desenlace, quando a nossa carcaça física já entrou em desgaste, e nós ligamos o nosso corpo espiritual em vários pontos estratégicos, que não vem ao caso agora, porque mudaria de assunto. Mas na base do cerebelo está o seu contato mais contundente, que é o chamado cordão prateado, que liga o cérebro perispiritual, o cérebro material. Mas há ligações mais, assim, digamos, secundárias, que às vezes o próprio reencarnado é capaz de liberar-se do corpo material. Espíritos mais adiantados fazem isso e deixam o rompimento final aos técnicos. Há sempre pessoas espirituais, irmãos nossos, muito especializados, que desatam. Eles usam uma expressão: não se corta onde se pode desatar. Então, o que eles fazem é desatar o nó que existe daquele cordão prateado, para que não hajam traumas, não hajam choques, como acontece com o suicídio. Por que o suicida sofre tanto? Porque ele não desatou aquele cordão prateado, que é o contato principal entre o espírito e a matéria. Só os técnicos espirituais especializados que fazem esse rompimento, esse desligamento. As tradições humanas criaram certas fantasias que esses espíritos, assim, se vestem de preto, levam-se um alfange na mão, né? Uma foice para cortar o fio da vida. Não é nada disso. Eles são belas entidades, luminosas entidades, e se vestem de uma forma bela, compatível com o bom gosto que eles têm. Não são almas que, embora naquela função tenham um aspecto tecnológico, mas são almas elevadas, corações sensíveis, que vêm fazer o nosso desligamento. E é por isso que nós precisamos ter uma vida de caráter elevado, para que esse trabalho da espiritualidade se facilite em nosso próprio proveito. É muito gostoso nós assistirmos assim, todo mundo chorando, né? E só você rindo. É diferente quando a gente nasce, né? Todo mundo rindo e a gente chorando. Quando é bebê, né? Quando nasce. Viva de tal forma que quando você deixa esse mundo, todo mundo chora, mas só você sai rindo. Essa é uma boa orientação para todos nós. Termos uma meta superior de um desenlace feliz. E isso se faz lendo, estudando e vivenciando os ensinamentos de Jesus. Aí está a chave mestra de uma boa desencarnação, é uma vida sóbria, uma vida de honestidade, de sinceridade, de trabalho produtivo, de desejo do bem para nós e para os nossos semelhantes. A sobrevivência da alma é aquela palavra mágica, aquela expressão de valor que a doutrina espírita usa para chamar as pessoas para essa realidade espiritual. Porque não existisse a sobrevivência da alma e tudo estaria sem sentido. Viver para quê? Para sofrer? Para, após uma vida de lutas, de desesperadas lutas, nós virarmos pó no sepulcro? Por isso, meus amigos, que a doutrina bate nessa tecla de que a morte é apenas uma transformação.
nós mudamos nosso CEP. Em vez de estarmos domiciliados na Terra, no endereço tradicional, nós nos deslocamos para regiões cósmicas, provavelmente mais felizes. Meus amigos, temer a morte é uma ingenuidade, porque nós não temos como evitar isso. Todos os dias, um grande contingente, um vasto contingente de irmãos nossos deixam esse mundo e chega o momento que é a nossa vez, cai a nossa ficha e vamos nos transferir para as regiões espirituais, para as regiões felizes, se Deus quiser. Então, meus amigos, a doutrina espírita nos faz, através da mediunidade, essas felizes conotações, que é provar a nossa realidade espiritual. Aprendemos com Jesus uma mensagem muito interessante. Pelo fruto se conhece a árvore. Essa é uma sábia expressão do Cristo, do seu Evangelho, para nos chamar a atenção, para que nós sejamos bons frutos, que a nossa alma produza bons frutos no mundo, para que sejamos uma boa árvore. Allan Kardec usou uma expressão muito oportuna quando ele disse que reconhece-se o espírita naquele que se esforça por melhorar-se. Há pessoas que dizem assim, mas eu ainda não posso me dizer espírita. Pode sim. Você se esforça por melhorar-se, então você é espírita. Porque a doutrina espírita só tem essa conotação, a melhoria dos filhos de Deus, a nível universal. Aquilo que na Terra chamamos de doutrina espírita é lei do universo. Nos quadrantes cósmicos, essas mesmas filosofias contidas em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, mas mais especificamente no Livro dos Espíritos, são temas praticados na vida universal. E que na Terra esses conceitos foram trazidos e para dar um título, porque nós, seres humanos, somos assim. Nós precisamos rotular. Se não rotularmos, não sabemos manifestar a nossa opinião. Então, Allan Kardec, profundo conhecedor da alma humana, criou a expressão espiritismo que não existia. Ela foi criada por Allan Kardec para denominar aquele corpo de doutrina contido no Livro dos Espíritos. Porque usar a expressão espiritualismo não é muito próprio. Todo aquele que supõe, admite, conceitua que no homem há algo mais do que matéria é um espiritualista. Mas ele não é necessariamente espírita. Então era necessário criar-se uma expressão, e Allan Kardec criou a expressão espiritismo para definir a doutrina que aparece no Livro dos Espíritos. Então, a doutrina ficou com um título, com um rótulo para o nosso entendimento. Nós estamos hoje falando um pouco sobre a mediunidade provando a imortalidade da alma. Nós vemos, assim, em todos os quadrantes da vida planetária, as manifestações mediúnicas. Antes do Espiritismo, elas eram manobradas, os fenômenos mediúnicos eram tratados como quiromancia, como mágica, como ocultismo,
foi quando os espíritos nos trouxeram o livro dos médiuns. E a doutrina espírita estudou, mostrando que os espíritos não são seres magos, seres mágicos, seres místicos. O espírito é um homem sem o corpo de carne, só isso, com as suas virtudes e defeitos. A morte, translado do homem para a vida espiritual, não muda a criatura. Ela continua sendo exatamente o que é, com os seus valores, com as suas ideias. E Allan Kardec nos chama com sabedoria a atenção para isso. Examinemos o que dizem os espíritos e pratiquemos um exercício de bom senso, de racionalidade, para que nós não venhamos a nos engodar com espíritos travessos, que através da mediunidade nos trazem as suas ideias, os seus pensamentos, os seus conceitos, nem sempre válidos, que se põem em dúvida. A mediunidade é uma bênção divina, porque ela está nas leis naturais. Nós, homens, não criamos a mediunidade. Ela surgiu, assim, atropelando a conceituação humana. Não foram os homens que criaram a mediunidade. A mediunidade está nas leis naturais. E as leis naturais são as leis de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Se nós soubermos manipular, conduzir o fenômeno mediúnico, nós teremos a felicidade de nos deleitarmos com esse contato feliz, especialmente com os nossos mortos queridos. Há muitas pessoas, e a gente até admira essas pessoas, em que elas admitem a vida espiritual apenas consultando livros históricos, tradições religiosas, muito louvável. Mas há aqueles que sentem dificuldade de proceder dessa forma e que sentem a necessidade de algo mais palpável, que não lhe deixe sombra de dúvidas. Aí o fenômeno mediúnico é imbatível. Através dele nós vamos verificar que os nossos amados, aqueles entes queridos que deixaram a Terra, que eles não morreram. Eles continuam vivendo numa outra dimensão e que continuam nos amando e que fazem questão de nos recepcionarem quando for a nossa hora de deixarmos o planeta terrestre. Meus amigos, é um conforto que não tem tamanho. A gente vê esses recém-desencarnados, sorridentes. Por que razão? Porque estavam assim, morrendo de medo da morte. Porque tudo foi pintado na morte como uma coisa horrível, terrível. Aquela figura, um esqueleto com uma foice na mão. Que coisa horrível. São costumes humanos que em nada coincidem com a realidade. A verdade é que esses espíritos especializados no desligamento do cidadão terrestre para o mundo espiritual são almas benignas, belas de se ver, que nos causam inveja. Espíritos sábios, generosos, trabalhando a nosso favor. E como trabalham? Porque diariamente no planeta é uma quantidade gigantesca de pessoas que a cada minuto deixam o mundo terreno. Então esses espíritos trabalham muito. Então as pessoas acomodadas a uma cultura humana
bastante lamentável, passam a encarar a morte como um monstro, como uma coisa terrível. E não é nada disso. Meus amigos, Deus é Pai. E um pai não cria filho para matar. Deus não nos fez para nos matar, nem para nos atormentar, nos supliciar. Nós aqui reservamos o direito de nos supliciar a nós mesmos, através de uma condução inacertada dos nossos passos. Mas Deus não faz isso. Deus é amor. É esse amor que transpira pelo universo na condução da vida. Então, quando nós vamos deixar a Terra, esses nossos entes queridos, eles não morreram, continuam vivos, e se eles não morreram, nós também não vamos morrer. Como eles, estaremos no futuro próximo. Que coisa deliciosa cairmos nos braços desses diletíssimos amigos que nos preparam um ambiente, uma localização. Há toda uma intendência, toda uma logística no mundo espiritual. É que as pessoas conceituaram que o espírito é uma fumaça que o vento leva. É um conceito primitivíssimo. Nós precisamos ir além do beabá da espiritualidade. Os espíritos moram em casas, têm residência fixa, nas zonas residenciais das colônias espirituais. E ali há coisas belíssimas. Há um ambiente de fraternidade. Me refiro às colônias mais avançadas, aquelas que saem do trivial ligeiro. São administrados por sábios espirituais. Aqui na Terra, não se elege para o poder público os mais capazes, elege-se os mais populares, que nem sempre são os mais capazes, os mais honestos, quase nunca. Os mais honestos, os mais capazes, esses nem sempre ganham os cargos públicos. E somos nós que elegemos os nossos deputados, vereadores, senadores, etc. Então, precisamos fazer um exame de consciência do que estamos fazendo com o nosso poder de eleição dos candidatos. Nas colônias espirituais, lá os dirigentes são empossados pela competência. O governador de uma colônia, antes de tudo, um espírito sábio, para conduzir o destino de uma coletividade de 1, 2 milhões de espíritos, e que trabalham muito. As pessoas acham que os espíritos são seres absolutamente desocupados, não tem o que fazer, conquanto existam muitos e muitos espíritos, coletividades enormes, absolutamente avessas a qualquer atividade séria. Muito ao contrário, dedicam-se ao mal. São nossos irmãos. Nós já passamos por esse degrau, se é que já subimos um degrau acima, né? Esperamos que sim. Vamos torcer que sim. Mas os espíritos nas colônias espirituais, eles dão 8 horas de trabalho por dia. E é muito comum fazer serão, desenvolver outras atividades, às vezes noturnas, para o desempenho de atividades fora do padrão. É um estudo, é um deslocamento. Os deslocamentos são muito rápidos. Aqui na América do Sul, você quer ir aos Estados Unidos, é um protocolo terrível, tanto legal quanto físico. Para você transladar daqui para a Califórnia, por exemplo, como espírito, não se leva malas,
nem quaisquer documentos. E aquela viagem com os espíritos adiantados leva alguns rápidos minutos, num voo rasante. E se for muito rápido, nós não temos alcance espiritual para isso. Mas os espíritos superiores se deslocam com extrema rapidez pela vida planetária. Então, são irmãos nossos que detêm um grande poder e que aplicam construtivamente esse poder. Então, meus amigos, a mediunidade coloca às nossas vistas, ao nosso alcance, os nossos entes muito amados. E mais ainda, aqueles diletíssimos amigos com os quais não temos contato consanguíneo, histórico consanguíneo, mas que são irmãos na essência da expressão de fraternidade das nossas vidas. São seres belíssimos, generosos, que nos amam profundamente, apesar de estarem em degraus mais altos. E são esses companheiros mais velhos que são aquelas musas inspiradoras para melhor conduzir nossa vida. E que nós precisamos controlar principalmente os nossos lábios, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Em respeito a esses diletíssimos amigos que nos amam, que ficam felizes quando nós damos passos acertados. São os nossos tutores espirituais, aqueles que nos conduzem em direção ao acerto, para sermos aproveitadores sábios da vida terrena, da vida material, da vida carnal. Existem, já que falamos na mediunidade como prova da imortalidade da alma, falarmos sobre os livros especializados nessa área seria um discurso quilométrico que o relógio não permite. Mas poderíamos citar alguns livros que nos trazem informações precisas, sábias, oportuníssimas, a respeito das provas da imortalidade da alma. Um livro que eu tenho muita simpatia por ele é No País das Sombras, da senhora Elisabeth Esperance. Ela fez uma autobiografia. Então, ela conta a história da sua vida com todos aqueles fenômenos que se situaram na sua vida através da mediunidade. Então, é uma vida, um romance bastante agradável de ser lido. E, se não falha a memória, foi editado pela Federação Espírita Brasileira. É um livrinho muito gostoso de ser lido. Um outro livro que versa sobre as provas da existência, da sobrevivência da alma, é aquele O Trabalho dos Mortos, escrito por Nogueira de Farias, que narra os fenômenos da dona Ana Prado, especialmente dá, assim, até uma gostosa saudade da Raquel Figner, que era filha do Frederico Figner. Ela consegue uma materialização tão perfeita que é como se ela tivesse voltado à vida. E a dona Ana Prado recebeu na sua casa aquele casal Figner, Frederico Figner e esposa, que ela não conhecia. E como criar a figura daquela moça que faleceu aos 15 anos de idade
deixando inconsolável o coração do pai e da mãe, que já eram pessoas maduras. Eis que ela volta e surge na reunião. Ela sentou-se no colo do pai e disse: papai, eu não morri, papai. Eis-me aqui, veja minhas mãos, pegue nos meus cabelos. Meus amigos, durante muitos anos fiz reunião desse tipo, de efeitos físicos, de materializações de espíritos. Eu posso dizer aos amigos, com conhecimento de causa, você revê um ente querido que já passou para o mundo espiritual, materializado, é uma emoção. 100 anos você viva, 100 anos você não esquece. Porque é uma emoção grande demais para caber no esquecimento. Então, a mãe da Raquelzinha examinou as unhas, disse: veja, mamãe, como estão bonitas as minhas unhas, olha como eu cuidei bem delas. Então, aquilo foi para a mãe que estava ainda com o coração sangrando com o desenlace da filha, foi um consolo extraordinário. Agora, meus amigos, como alguém pode ser contra isso? Está nas leis naturais. As leis naturais são as leis de Deus. Outro livrinho muito interessante, Materializações Luminosas, de Ranieri Mazzilli. Um detalhe, Ranieri Mazzilli era delegado de polícia. Então ninguém engana um delegado de polícia. Ele tem uma clarividência, está habituado a destrinchar os problemas humanos, os crimes. Então nenhum médium enganaria Ranieri Mazzilli. Então ele publica um livro e atesta, assina embaixo, que toda aquela fenomenologia de efeitos físicos eram verdadeiros. Deixa um delegado de polícia e vou ao pai da física, William Crookes, que escreveu Fatos, vejam a expressão, desse sábio que ficou na história da humanidade, Fatos Espíritas. Diz ele lá no seu livro: meus senhores, não digo que isso é possível, vos digo que isto é um fato. E Crookes e a sua equipe de sábios, de cientistas, criou toda uma parafernália técnica para coibir qualquer forma de fraude. E os sábios sabem fazer isso. Escreveu esse livro, Fatos Espíritas, que está aqui na nossa biblioteca para quem quiser ler. Jovens no além. Ali não há nenhuma materialização. Existe, através da pena do Chico Xavier, um manancial enorme de jovens, com aquela linguagem própria dos jovens, que corta as coisas, usa símbolos, uma linguagem própria. E nenhum de nós escreveria daquele jeito. E aqueles jovens voltaram pela pena do Chico para escrever para os seus entes queridos autênticas oportunidades de intercâmbio entre os dois mundos. Há um livrinho da editora 3, difícil de ser encontrado, talvez só em sebo, Em Busca da Vida Além da Morte, Leslie Flint. Leslie Flint, para quem não sabe, o que o Chico foi com o livro foi Leslie Flint com a mediunidade de voz direta. Na nossa reunião, nós tivemos muitas vezes, os espíritos fizeram os fenômenos de voz direta. É realmente um fenômeno encantador. Você ouve a voz do espírito, mas não vê o espírito, só a voz. Leslie Flint fez sucesso inicialmente na Inglaterra, ele era inglês, depois na Europa, Estados Unidos. Ele foi procurado pelos artistas de cinema que queriam rever seus entes queridos, conversar com eles. Então, Leslie Flint foi extraordinário.
Mas o maior médium do mundo, da história da humanidade, nessa fenomenologia que nos prova a imortalidade da alma, foi Carmine Mirabelli. Carmine Mirabelli foi o médium que quem gosta de pesquisar o assunto vai ficar assim de queixo caído. Ele foi o fenômeno dos fenômenos. Para os amigos fazerem uma ideia, ele, para dormir à noite, ele põe uma lâmpada de 200 watts em cima da cama, para poder queimar o ectoplasma e ele poder dormir. Tal poder que tinha Carmine Mirabelli, ou Carlos Mirabelli, aportuguesando a pronúncia, que ele era filho de italiano e ganhou nome em italiano. Ele era um fenômeno extraordinário. Ele flutuava, saía por uma janela e entrava pela outra janela. E isso foi testemunhado por um pool de cientistas vieram de todo mundo conhecer Mirabelli. E foi um cidadão paulistano, aqui, não sei se torcia pelo Corinthians, talvez que sim, né? Mas foi realmente uma mediunidade fantástica, Carmine Mirabelli. Outro livrozinho editado pela editora O Clarim, de Matão, Sessões Espíritas na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, da época, quis tirar a dúvida e fez as reuniões de efeitos físicos dentro da Casa Branca. E muitos companheiros espíritas não sabem disso. Então, o Espiritismo não precisa se esconder de nada. Ele nos traz informações, teses magníficas. É só a vontade de ler, de pesquisar, de estudar o assunto. Meus amigos, o relógio não para, o assunto é gostoso demais e a gente tem que fazer uma pausa. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.